Olá pessoal, eu sou o Vitor Ramalho e esta é a nossa série Rugby História. O papo de hoje é história. E você sabe como surgiu o rugby? Muitos jogos são apontados como os antecessores do rugby. O Arpaston romano, o Cautio florentino, o Knappen celta. Mas as sociedades humanas jogam jogos com bola há milênios e isso não faz de nenhum deles o antecessor, o avô do rugby. Na Inglaterra, no século XIX, no final do século XVIII, começo do século XIX, era comum nas cidades, no campo, os chamados football, jogos com bola que reuniam a comunidade. A lenda diz que em 1823, o aluno da escola de rugby, William Webb Ellis, teria apanhado durante um jogo de futebol a bola com as mãos e corrido para o outro lado do campo adversário, com todo mundo correndo atrás dele para tentar impedi-lo. Nascia dessa jogada o rugby. Mas será que foi isso mesmo? O mito que se conta é que William Webb Ellis teria pego a bola num jogo de futebol. Mas não era futebol, o futebol ainda não existia. O que William Webb Ellis estava jogando era um futebol das regras da escola de rugby, regras orais que se jogavam na escola dele naquela época. Cada instituição de ensino na Inglaterra tinha uma forma de se jogar futebol, com as suas próprias regras. Em rugby não era diferente. Porém, a história do William Webb Ellis surgiu muito tempo depois, lá nos anos de 1880. Naquela época era comum a busca por grandes mitos de origem, heróis, fundadores, autores de grandes ideias, de grandes inventos. Era o tipo de história que estava em voga. Essa visão de história já é ultrapassada. Mas, se William Webb Ellis existiu ou não, isso é outra questão. O fato é, somente em 1845, os alunos da escola de rugby colocaram no papel as regras do esporte. Nascia assim o jogo de rugby, que foi o primeiro dos futebols a ter as suas regras escritas. A ideia foi incentivada pelo reitor da escola, Thomas Arnold. Arnold entendia o esporte como uma ferramenta de ensino e por isso ele incentivou os alunos a escreverem as regras. Com o tempo, várias escolas na Inglaterra foram também escrevendo as suas regras e clubes foram sendo fundados, clubes de ex-alunos que queriam continuar jogando os seus jogos tão amados. Em 1863, as escolas, os clubes se reuniram na Inglaterra para tentar encontrar regras unificadas, uma única forma de se jogar futebol. Porém, quem jogava o futebol de rugby não gostou das regras e não aderiu. Nascia nesse ano o futebol, o Football Association. E o rugby seguiu seu caminho à parte. Em 1871, os clubes de rugby se uniram e formaram a RFU, Rugby Football Union, a Federação Inglesa de Rugby. Nesse mesmo ano, foi jogada a primeira partida entre seleções, Inglaterra contra a Escócia, e a vitória foi escocesa, olha só. Depois da expansão pela Inglaterra, veio a expansão pelos vizinhos, Escócia, Gales, Irlanda, todos fundaram as suas federações. E em 1886 nasceu o International Rugby Board, a Federação Internacional de Rugby. O IRB, a atual World Rugby, nasceu, mas a Inglaterra não aderiu. Que boa forma de começar o relacionamento com os vizinhos, não é mesmo? Mais tarde, Austrália, África do Sul, Nova Zelândia aderiram. E a França também se juntou ao grupo. Contudo, a entidade ficou fechada por muito tempo. Somente nos anos 1980, mais nações foram incorporadas pelo IRB e o rugby virou o esporte global que é hoje. Gostou? Então acesse portaldorugby.com.br. Até a próxima!